Avalie esses critérios ao decidir para onde imigrar. Serei obrigado a abrir uma exceção e falar de alguns temas nesse vídeo que não têm relação com a proposta do canal, mas que precisam da compreensão mínima dos aspectos dessas temáticas para acertar na decisão e escolha do país, e evitar a volta frustrada para seu país de origem. Economia, ideologia, política, as falácias sobre livre mercado, em que discursos você não deve acreditar, antes de decidir para onde imigrar. Se você não fala outro idioma, provavelmente vai parar em Portugal. Esse é o critério da maioria dos imigrantes de lá. Mas já falei sobre a realidade de Portugal, no vídeo do card. Quando terminar de assistir a esse, veja o vídeo sugerido antes de tomar a decisão. Economia. Não faz sentido se você tiver um excelente currículo e falar outro idioma, morar em Portugal. Vou deixar os cards dos vídeos em que falo sobre isso, ao final. Mas se você já estiver em Portugal, você tem a alternativa de priorizar se qualificar, aprender outro idioma e sair o mais rápido possível de Portugal, aproveitando apenas a facilidade que o país oferece para viver legalmente na Europa. E sobre esse assunto, recomendo o vídeo do card que aparece agora. A economia do país, sem dúvida, deve ser o principal critério a ser levado em consideração antes de imigrar. Eu recomendo optarem por países de economia consolidada. Principalmente os países que tenham uma indústria nacional forte, como a Alemanha, França, dentre outros, mas é claro, cada país tem seus prós e contras, mas os melhores países com ofertas de emprego melhor, não dependem de multinacionais para gerar empregos, não dependem de turismo e sua economia não se baseia em fornecimento de commodities ou exportação agrícola. Em sua maioria, são desses países as grandes multinacionais do mundo inteiro, inclusive são a maioria das empresas nos países em desenvolvimento. Em países de diversidade industrial em produtos de alto valor agregado, existem melhores opções de trabalho inclusive em outras áreas diferentes da área industrial, inclusive com altas demandas de profissionais de segurança da informação e outros especialistas, raros de encontrar. Profissionais de tecnologia diferenciados estão vivendo seu melhor momento na Europa. Política e ideologia. Nós aqui do canal detestamos rótulos e debates ideológicos, não acreditamos em espectros políticos, acreditamos em disputa de poder entre as maiores economias do mundo, e nada mais. Entendemos os conceitos, mas não abraçamos rótulos ou ideologias. Inclusive vamos ignorar comentários de militantes. Como prova e explicação disso, basta lembrar que Obama, que é considerado de esquerda nos Estados Unidos, estava espionando o mundo todo, independente da ideologia abraçada pelos outros governos, inclusive a suposta esquerda brasileira. Breve vou explicar o motivo de chamar de suposta esquerda. E isso é uma evidência de que ideologia só serve para dividir um povo e controlar de maneira mais fácil esse povo. Esse é o tema que estudo há muito tempo e que, por causa de entender a macroeconomia e geopolítica, vão render vídeos dedicados à Alemanha e Polônia, por exemplo, e talvez alguns outros países. Se você tem aversão à xenofobia, independente dos rótulos que você abraçar no Brasil, tenho que te dizer algumas verdades duras de ouvir. Se você se declara ser de direita no Brasil, lá fora, isso não vai te ajudar em nada e inclusive se você perder seu tempo fazendo militância, ficará afastado de muitos de seus compatriotas e terminará bastante isolado. Os nativos de direita desses países não estão interessados em sua ideologia. E se você precisar de algum acolhimento, tal acolhimento não virá de nenhum extremista de direita europeu. Inclusive a maior campanha contra imigrantes vem desses. Aliás, independente de ideologias de governos, não vejo o povo de nenhum país satisfeito pela quantidade de imigrantes chegando, ou que acolham bem esses imigrantes, exceto em sua minoria de habitantes, ou países que estão até hoje tentando se livrar do estigma que o nazismo deixou em sua reputação, como no caso da Alemanha. Mas aguardem o vídeo sobre a Alemanha e sua realidade, e sobre alguns prognósticos para os imigrantes nesse país. A parte da política que você precisa levar em conta, inclusive para preservar sua saúde mental, é que, sendo imigrante, não é bom emigrar para países onde o governo seja extremista de direita. Se você for uma pessoa muito qualificada, profissional raro no mercado, você pode ser um pouco mais feliz nesses países, ou no caso de ser legalmente casado com um nativo do país. Em relação a esses países, tudo funciona melhor, se você já sair do Brasil com um contrato de trabalho assinado. Provavelmente faremos um vídeo sobre isso depois.
Quando você vê canais grandes demais, passando a defender ideias ou ideologias, incentivando imigração, oferecendo cursos de inglês, vendendo ilusões sobre nomadismo digital, Bitcoin ou livre mercado, precisa ficar mais atento ainda, pois a maioria querem te vender uma ideia ou produtos, sem serem transparentes ou abordar de maneira honesta tudo o que envolve a realidade daquele país, assim como o vídeo que produzimos nesse canal, falando a verdade que nenhum outro canal falou sobre Portugal. Nada contra quem quer vender o que quer que seja. O que não é certo é utilizar de estratégias de neuromarketing para influenciar as pessoas sem parar para pensar nas consequências e sobre tudo o que envolve morar fora do país que nasceu. E sobre isso, vou comentar sobre o livre mercado e o que está por trás dos argumentos sofismáticos de quem vende essa ideia. Atentem para esse exemplo e entendam de uma vez por todas como essa ideia é manipulada para manter países como o Brasil e também Portugal e muitos outros, eternos dependentes econômicos. Se você for um gênio da eletrônica no Brasil e conseguir desenvolver uma excelente placa-mãe de computadores, superior à Intel ou outra grande marca, você está condenado a falir por dois motivos óbvios garantidos pelo livre mercado. Primeiramente, sua marca é desconhecida e você não conseguirá vender seu produto no preço da Intel. E junto a isso, você tem que concorrer com os produtos inferiores e bem mais baratos vindos da China ou adquiridos no mercado livre. Porém você tem custos elevados de produção e todos os gastos de uma empresa, além de despesas de investimento e tudo mais. Haja capital de giro. Então é por isso que o livre mercado não é solução para desenvolvimento de países emergentes, afinal ele é ótimo para as grandes empresas que se instalam no Brasil, com quase nenhuma intervenção estatal, mão de obra barata, isenções tributárias e diversos incentivos que o empreendedor nacional não tem. A mão invisível do mercado está destruindo as empresas nacionais enquanto as multinacionais que revertem todo o seu lucro para seu país de origem sem deixar nada para a União, dominam o mercado nacional. O grande dono de hipermercado faz promoções para quebrar o pequeno dono de supermercados de bairro que não tem como concorrer em preços com os que compram em grandes quantidades e tem seus próprios centros de distribuição, enquanto os pequenos compram de atravessadores por não terem condições de comprar em grandes quantidades diretamente dos fornecedores. Assim os grandes eliminam a concorrência e as multinacionais compram a pequenas nacionais afundadas em dívidas com os bancos, para os quais presidentes dão dinheiro, como fez Bolsonaro em plena pandemia. Isso é a melhor estratégia para não deixar a indústria brasileira se desenvolver, enquanto grandes bancos e multinacionais financiam emendas parlamentares e têm a maioria dos políticos no bolso. A formação de cartéis com práticas de juros extorsivos onde o banco estatal não cumpre a função de regular o mercado, onde deveria praticar uma taxa de juros mais baixa para regular o mercado e fazer a concorrência com os bancos privados. Os bancos nacionais não fomentam nosso empreendedorismo enquanto serve para financiar multinacionais. E só mudo de opinião sobre isso, se alguém nos provar o contrário. Devido aos cartéis temos as mais altas taxas de juros do mundo. Multinacionais envolvidas em corrupção e escândalos financeiros no Brasil, nunca têm problemas aqui com a justiça. Basta se recordar do escândalo do metrô de São Paulo. Existe um MP do trilhão que dá 1 trilhão de isenções e impostos para petroleiras e mineradoras, porém você que quer empreender em seu próprio país, não recebe nenhum incentivo fiscal que ajude sua empresa a superar o tempo necessário para começar a ter retorno e concorrer com as multinacionais. Nenhum presidente pretende reverter nada disso dito até agora, e nem nada do que você continuará a ouvir nesse vídeo. E também, não é culpa dos impostos. Apesar de ser óbvio que todo empreendedor deveria sim ter uma diferenciação tributária. Pelo menos, equidade. Talvez uma isenção tributária até a garantia de um empreendedor recuperar ao menos o capital investido e até onde sua empresa realmente começasse a dar lucros. Não faz sentido eu ser dono de uma pequena cervejaria artesanal e ter a mesma carga tributária da Ambev, por exemplo. Seria justo que minha empresa pagasse proporcional. E explicando isso melhor vou deixar um exemplo básico. Se quem ganha 2.000 comprar 1.000 em mantimentos e outra pessoa que ganha 15.000 também comprar 1.000 em mantimentos, no bolso de quem os 1.000 pesarão mais? Nossa carga tributária é muito semelhante à carga tributária dos países desenvolvidos. Nosso problema não são os impostos, mas sim a falta de equidade e a corrupção, independente dos governos. Você não tem os devidos retornos de investimentos que deveriam serem feitos com os impostos arrecadados.
Acreditar que redução de impostos para multinacionais e grandes conglomerados empresariais vão fazer seu salário aumentar ou que você pagará menores impostos em seu consumo, é ilusão. Afinal, quem acreditou nisso, está esperando isso acontecer até hoje. Somos o único país do mundo com 513 deputados e 81 senadores, e até hoje tem trabalhador brigando e fazendo inimizades por causa de política. É assim que tudo funciona. E somos reféns do consenso de Washington. E por causa disso, independente do governo que assume, a cartilha é seguida com maior ou menor velocidade, e o resultado é transferência de riqueza para o bolso de banqueiros, sem auditoria da dívida pública, dívida essa que apesar do privatismo só aumenta. Privatismo sem reduções de preços ao consumidor ou melhora de serviços. Basta ver os preços dos combustíveis depois da privatização da BR Distribuidora. Aliás, estarei convencido de que privatização é bom quando Noruega e Austrália privatizarem suas petroleiras e quando os Estados Unidos privatizar a NASA. Em Portugal, vi pessoas fazendo empréstimos no banco para pagar conta de água. Não se privatiza empresas estratégicas, inclusive na Europa tem países reestatizando. Até o regime de concessões em países mais sérios funcionam melhor do que no Brasil. Cortes em saúde e educação. Enquanto os filhos dos políticos estudam inclusive fora do país em escolas particulares e nenhum político utiliza o SUS. Além da austeridade não impedir regalias de políticos que aumentam os próprios salários e se aposentam com 8 anos de mandato. Reformas que só prejudicam quem trabalha ou trabalhou a vida toda. Precarizações de trabalho, terceirizações e salários cada vez mais com menor poder de compra. Tudo na contramão do desenvolvimento e onde até Donald Trump é mais protecionista do que muitos comunistas. Sim, o protecionismo é praticado pelos Estados Unidos, pois isso aquece a economia nacional quando os norte-americanos compram Intel ao invés de placas da China, gerando empregos nos Estados Unidos, enquanto exportam produtos de alto valor agregado para o mundo todo. Querem o livre mercado aqui, enquanto sobretaxam produtos chineses lá. E tente você abrir uma empresa lá, e diga o quanto o mercado foi livre para você. A inflação de alimentos é consequência do livre mercado, pois os grandes produtores vão preferir exportar e ganhar em dólar e o pouco que sobra para o mercado nacional fica mais caro de acordo com a lei da oferta e da procura. Países como Estônia e outros falados nos vídeos de alguns youtubers não puderam praticar o livre mercado sem antes ter um Estado forte que não era nem mínimo, nem máximo, mas tinha o tamanho necessário e que cumpriu seu papel para o desenvolvimento econômico e redução da desigualdade social. E o Estado mínimo em muitos países não é exatamente como pregam aqui no Brasil. Em todos os países há cobranças de impostos de alguma forma, não é anarcocapitalismo. E para que existam as sociais-democracias do leste europeu, é necessário haver colônias como o Brasil e países latinos. Somos nós quem sustentamos esse sistema. Espero que entendam que é estupidez usar Estônia para dizer que isso é modelo econômico para o Brasil seguir. São análises como essas é que poderão te ajudar a decidir para qual país se mudar. Os próximos vídeos te ajudarão a entender outros aspectos para considerar antes de imigrar. Agradecemos por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários, curtam e inscrevam-se, para que esse conteúdo seja recomendado pela plataforma. Sintam-se à vontade para compartilhar esse vídeo com todos que você conhecer que moram na Europa ou que tenham o objetivo de imigrar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.